Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa. E eu acho que dos poucos episódios que eu gravei até agora, esse talvez seja o que mais de fato é uma conversa despretensiosa, porque diferentemente dos outros, onde eu expliquei um pouco a respeito de alguma coisa, de algum desenho animado, de algum gibi ou afins, esse é meramente uma opinião que eu vou dar. Vou basicamente cagar regra aqui a respeito de um determinado assunto e ao mesmo tempo talvez seja o mais pretensioso, porque eu vou explicar porque acho, porque no meu ponto de vista não tinha como esse universo da DC liderado, encabeçado pelo Zack Snyder, funcionar praticamente desde o princípio. E antes, eu quero deixar explicar três coisas. Primeiro, eu me considero um decenalta. Talvez eu possa me considerar um decenalta. Muito embora na época em que eu era um leitor mais assíduo de quadrinhos, essa questão de decenalta, de Marvete, ela não existia tanto assim. Quem lia, muitas vezes lia gibis e personagens das duas editoras, de acordo com suas preferências. Tinha os caras que preferiam as revistas da DC. Eu tinha um amigo chamado Técio, ou Décio, enfim, não lembro, que ele só lia gibis da DC. Eu conversava bastante com ele sobre isso. E eu tinha um outro, Leonardo Vulgo Narigas, que só lia gibis da Marvel. Eu conversava com ele, inclusive eu comprava alguns gibis dele porque ele assinava os gibis da Marvel, lia e depois vendia. E eu me considerava... Eu acho que retroativamente eu posso me considerar um decenalta porque os meus super-heróis preferidos eram da DC, que eram o Lanterna Verde, o Kyle Rayner, no caso, foi o Lanterna Verde que eu comecei a ler quadrinhos ali por volta de 96, então esse era o Lanterna Verde titular do momento. O Flash, o Wally West, mesma coisa, até porque desde a Crise nas Infinitas Terras, com a morte do Barry Allen, o Flash passou a ser o Wally West. E o Capitão Marvel, que hoje é conhecido como Shazam, mas que, embora até recentemente lendo alguns gibis das fases mais atuais, eu tenha me habituado com o nome Shazam, tenha sido convencido que o nome Shazam faz algum sentido, eu ainda prefiro o nome Capitão Marvel. Eu acho um nome mais legal e até mais lógico dentro da história, dentro da própria lógica do personagem. E fora esses, claro, eu gostava muito do Robin Tim Drake, eu gostava muito do Asa Noturna. Eu comprava gibis do Super-Homem, do Batman. Da Marvel, eu acho que os únicos gibis que eu comprava eram os do Homem-Aranha e os que saíam a história do Demolidor, que é meu personagem preferido da Marvel e é um dos meus heróis preferidos. Eu lia Deadpool também, mas eu preferia os quadrinhos e os personagens da DC, então me considero um decenalta. O segundo ponto é que eu gostei dos filmes do Zack Snyder, o que não quer dizer que eles não tenham problemas. O fato de eu gostar de alguma coisa não significa que eu ache essa coisa necessariamente boa. Cara, eu gostei de Esquadrão Suicida, porque para mim o meu sarrafo para apreciar um filme, sobretudo um filme de ação ou de aventura, é muito baixo. Quando eu vou assistir um filme, eu consigo me desligar de questões como lógica, como furos de roteiro e apreciar o que eu estou vendo ali. E por mais que Esquadrão Suicida ele tenha furos de roteiro gritantes desde o começo,
Quando eu fui ver, eu me diverti assistindo, e depois aí eu vi os problemas do filme, e etc. E de fato eu considero um filme ruim, mas eu me diverti vendo assim, eu me diverti vendo, assim como me diverti vendo os filmes do Zack Snyder. Então eu gostei dos filmes. Não significa que eles não tenham problemas, e eu nem vou falar exatamente sobre os problemas do filme na minha visão, mas os problemas desse conceito de universo. E a terceira questão é que eu sou um profissional que trabalha há alguns anos, alguns bons anos, na verdade, com publicações e com mídias. Então eu trabalho com roteiros para filmes, trabalho com produção de revistas, de livros, de histórias em quadrinhos, com criação de personagens, com criação de filmes, etc. Não vou entrar em detalhes sobre o que eu faço especificamente e qual é o meu trabalho. Eu só estou dando essa carteirada, digamos assim, para deixar claro que essa opinião que eu vou dar, eu não estou tirando ela do meu ouvido. Eu tenho um embasamento acadêmico e um embasamento técnico, com anos de experiência profissional, para dar a minha opinião, que não deixa de ser uma cagada de regra, até porque eu sou um cara que sempre trabalhou com orçamentos de produção pequenos, minúsculos, que não são nem 0,1% do orçamento de Zack Snyder, que era um cara que estava trabalhando para estúdios gigantescos, fazendo produções gigantescas, e com toda certeza tem muito, mas muito mais conhecimento que eu nessa área, e que qualquer pessoa que critica o trabalho do cara. O que não significa que ele não erre, que ele não tome decisões erradas, até porque quem trabalha com produção de qualquer nível sabe que muitas vezes você não tem o controle total daquela produção, por mais que pareça, que é o que acontece. Então, enfim, vou só cagar regra, mas pelo menos a minha cagada ela tem um pouquinho de embasamento, o que também não significa que quem cague regra, quem dê sua opinião sem ter a mesma experiência acadêmica e profissional, não tenha um ponto no que está falando, que a opinião não mereça ser levada em consideração, etc. Não, nada disso. Todo mundo tem direito a dar a sua opinião, todo mundo é crítico. Afinal, eu só quero deixar claro que eu estou seguindo uma linha de raciocínio que foi estabelecida com experiência acadêmica e profissional. Então vamos lá. Como eu disse, eu não vou questionar certas decisões de roteiro do Zack Snyder necessariamente, como por exemplo em Super-Homem, O Homem de Aço, que eu acho que é o melhor filme do Zack Snyder. Talvez não seja o melhor filme desse universo, porque Mulher Maravilha, na minha opinião, é melhor. Eu não sei se Shazam dá para considerar um filme desse universo. E eu escutei dizer que Aquaman é muito bom. Eu não assisti Aquaman. Mas, enfim. Então, eu não vou questionar necessariamente certas decisões de roteiro que eu particularmente não gosto. Como, por exemplo, o Super-Homem. Não vou chamar de Superman, vou chamar de Super-Homem. O Super-Homem matar o Zod no primeiro filme. Ou o Jimmy Olsen ser morto. Eu considero essas decisões ruins, mas aí é basicamente uma opinião minha, não tem nenhum problema de roteiro em tomar essas decisões, porque certamente ele seguiria um caminho que teria a ver com elas. Eu acho que os problemas são outros, na verdade. Então vamos lá, tem o Super-Homem, Homem de Aço, como eu falei, na minha opinião, um bom filme. Como todo filme tem problemas, nenhum filme é perfeito, mas é um bom filme. E aí a gente chega ao primeiro problema, que é Batman versus Super-Homem. Eu acho até interessante, fazendo um parênteses aqui, que a produção de Batman vs Super-Homem, se não me engano, começou em 2014, é isso? E o filme foi lançado em 2016. E tem uma edição da revista Herói, se eu não me engano é a revista Herói número 11, mas depois eu confirmo isso,
que dizia que em 2015 Batman e Super-Homem se enfrentariam no cinema. E praticamente acertou, né? O filme foi lançado só um ano depois, e legal isso aí, mas enfim, não vem ao caso agora. Então a gente passa de Super-Homem, o Homem de Aço, que na minha opinião foi um bom começo para esse universo. De novo, sem levar em consideração, tem muitas coisas que eu não gosto no Super-Homem, o Homem de Aço. Eu não gosto do uniforme dele, eu acho que o uniforme dele devia ser um pano mesmo. Eu acho que o uniforme dele deveria ter a cueca vermelha, embora desde os 952 o Super-Homem, mesmo nos quadrinhos, não tenha a cueca vermelha. Eu acho que o tom sombrio, o tom escuro que o Zack Snyder usa na tela, eu acho ruim, eu acho cagado. Mas, de novo, isso não dá ou tira mérito do filme. Isso são decisões do diretor, dos produtores. Christopher Nolan, se eu não me engano, está envolvido na produção de O Homem de Aço. Não são o que tornam um filme ruim ou bom, e eu acho O Homem de Aço um bom filme, acho um bom começo para esse universo. Só que aí a gente chega em Batman vs Super-Homem, e para mim é a primeira decisão equivocada desse universo, que é um salto gigantesco no andamento da história. Você tem o estabelecimento do Super-Homem em O Homem de Aço. Quando você chega em Batman vs Super-Homem, o Super-Homem já é adorado como um semideus, e você tem de volta um Batman que estaria saindo da aposentadoria. Só que você não viu esse Batman em momento algum, porque esse Batman não é o mesmo Batman dos filmes do fim dos anos 80 e anos 90, o Batman do Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, e tampouco é o Batman do Christopher Nolan, o Batman interpretado pelo Christian Bale. É um outro Batman que teve um tempo de atividade que a gente não viu. Então eu entendo que o Zack Snyder e a Warner viram o sucesso que o universo compartilhado da Marvel estava fazendo e tentaram alcançar esse mesmo sucesso, fazendo também um universo compartilhado que, por N motivos, eu acho que a DC não precisa de um universo compartilhado tanto quanto a Marvel. Não vou detalhar porque aqui, mas basicamente porque eu acho que os personagens da DC eles têm mais força sozinhos do que os personagens da Marvel. Isso mesmo nos quadrinhos. A Marvel sempre foi mais dependente de ter uma união maior ali, de ter uma troca de experiências, troca de figurinhas entre os seus personagens, enquanto os da DC sempre funcionaram muito bem sozinhos. Mas enfim, era o que a Marvel estava fazendo, é o que mudou o cinema dos super-heróis, portanto era o que estava ditando tendência. A DC, que até então liderava esse segmento, tinha ficado para trás e quis alcançar a Marvel no jogo dela. Só que a Marvel demorou muito tempo no estabelecimento de um universo cinematográfico que fez tanto sucesso. Começou com o Homem de Ferro, aí veio aquele segundo filme do Hulk, que ao mesmo tempo que foi um reboot também não foi, porque tinha uma continuidade daquele primeiro filme do Hulk, do Ang Lee, do Eric Bana. E aí veio outro filme do Homem de Ferro, veio Vingadores, Capitão América, Thor. Eu não estou seguindo aqui necessariamente a sequência, mas a Marvel foi lentamente, paulatinamente, pavimentando o caminho, estabelecendo coisas. Era quase como se a Marvel estivesse lançando os quadrinhos no cinema, porque nos quadrinhos da Marvel funcionava muito dessa forma. A Marvel lançava um personagem, esse personagem começava a fazer sucesso, e aí nos quadrinhos desse personagem surgiam pistas, ou então surgia um novo personagem, e esse novo personagem ganhava revista própria. É mais ou menos isso que estava acontecendo. A Marvel lançou o Homem de Ferro, no Homem de Ferro já começou a dar pistas
da existência de outros personagens, e aí esses outros personagens iam surgindo, às vezes no filme do Homem de Ferro, às vezes ganhava o seu filme próprio. Então foi tudo muito bem feito, muito planejado, um trabalho que durou ali 10 anos de produção. A DC, a impressão que fica quando o Zack Snyder e a Warner chegam com Batman vs Super-Homem é que a DC quis, em apenas 2 filmes, chegar no ponto em que a Marvel estava com uma série de filmes estabelecidos já. Então é aquele velho ditado de colocar o carro na frente dos bois, de pular várias etapas. E você tem que levar em consideração o seguinte: quando você está trabalhando com um personagem no cinema, você não necessariamente vai estar exibindo aquela obra, aquele filme, você vai estar exibindo aquele personagem para quem o conhece bem. Todo mundo conhece o Super-Homem, todo mundo conhece o Batman. São, junto com a Mulher Maravilha, talvez os 3 maiores super-heróis de todos os tempos. Pelo menos até essa geração, eles são os mais reconhecidos. Só que muita gente conhece o Super-Homem só da imagem, só da figura. Muita gente conhece o Batman só da imagem, só da figura. Sabe que são super-heróis, o Super-Homem é um super-herói, o Batman é um super-herói. Mas não lê os quadrinhos do Batman, não lê os quadrinhos do Super-Homem, talvez nunca tenha assistido nenhum dos filmes ou desenhos animados e afins. Então as pessoas sabem quem são aquele personagem, mas não necessariamente conhecem bem aquele personagem. A Marvel estabeleceu no cinema um conflito entre alguns personagens, como por exemplo o Homem de Ferro e o Capitão América, e quem foi assistindo todos os filmes entendeu por que aquele conflito existia, viu aquele conflito nascer, e aí quando você chega em Guerra Civil, por exemplo, você sabe por que o Homem de Ferro e o Capitão América estão em lados opostos. Batman e Super-Homem não tiveram esse desenvolvimento, porque o Super-Homem até então tinha tido um filme desse novo universo e Batman nenhum. Batman teve vários filmes mais para trás, em nenhum deles interagiu com o Super-Homem. Assim como em seus filmes o Super-Homem interagiu com o Batman. É como se eles existissem em universos distintos. Então não tinha uma relação em que tenha azedado, que tenha mostrado por que aqueles personagens teriam problemas um com o outro. Então quem vai ao cinema ver Batman versus Super-Homem e não está por dentro dos personagens, não sabe que eles já tiveram vários conflitos nos quadrinhos, etc., vai assistir e vai pensar, pô, que porra é essa, cara? Batman é herói, Super-Homem é herói, por que eles estão brigando? Por mais que o filme explique qual a razão do conflito entre os dois. É um estranhamento. E o cinema, ele não necessariamente se cruza com o leitor de quadrinhos. Com o sucesso dos filmes da Marvel, ficou muito claro que o cinema ele lida com o cinema de super-heróis ele lida com 3 perfis de espectadores. O cara que lê quadrinhos, gosta dos personagens e vai ver o filme. O cara que vai ver o filme por causa do filme, se interessa pelos personagens e aí passa a ler os quadrinhos. E o cara que só quer ver os filmes. Tanto despretensiosamente, pô, vou aqui ver esse filme aqui que tá passando, o que é que tá passando? Tá passando aqui o filme do Super-Homem, tá passando aqui o filme do Capitão América, tá passando o filme do Thor, vou ver o filme. Meu pai, por exemplo, que não lê quadrinhos desde os anos 70, provavelmente, gostava do Thor quando era criança, foi ver o filme do Thor e não, disse que não entendeu porra nenhuma, disse que aquele não era o Thor dos quadrinhos. E também tem um cara que se apaixona pelo filme, tá dentro desse perfil ainda, só quem vai ver o filme. O cara que se apaixona pelo filme e passa a consumir o filme, tudo que sai relacionado ao filme, passa a assistir canais com teorias, etc., mas que não vai para os quadrinhos, ele continua só para o filme. É tanto que os filmes, em geral, eles têm tantas divergências dos quadrinhos, porque
A relação não vai ser exatamente a mesma e o público também não vai ser exatamente o mesmo. Ler quadrinhos exige um comprometimento de você ter que ler, sobretudo agora, que os quadrinhos eles são muito interligados, eles têm muita continuidade. Quadrinhos de antigamente era até aquele quadrinho, quando você chegava, pegava qualquer edição, lia e entendia. Hoje em dia você tem que acompanhar o quadrinho. Então esses públicos não vão necessariamente se cruzar. Então por isso que o universo do cinema ele tem que ser o mais independente possível. Batman vs Super-Homem não trabalha com essa independência. É como se você tivesse... você entende quem são o Batman e o Super-Homem, o Bruce Wayne e o Clark Kent, você conhece o histórico deles dos quadrinhos e está indo ao cinema para ver não uma adaptação, mas praticamente uma transcrição desse histórico, uma continuidade desse histórico de forma independente na tela. Para mim isso é uma falha no estabelecimento de um universo no cinema, no estabelecimento de praticamente uma franquia coletiva no cinema, uma falha que não tinha sido cometido em Super-Homem, o Homem de Aço, porque o Homem de Aço estabelece ali o Super-Homem desde o começo. Quem nunca tinha visto o Super-Homem, lido quadrinhos do Super-Homem, só conhecia o personagem do imaginário popular, chegava ali e entendia tudo direitinho. E aí o filme faz outras coisas, como estabelecer que em algum momento existia um Robin. Quando esse Robin existiu, por que esse Robin existiu, o que é que aconteceu com ele. O último Robin que a gente tinha visto no cinema tinha sido o Chris O'Donnell, lá tanto no Batman Eternamente quanto no Batman e Robin, e definitivamente não deve ser o mesmo personagem. A série do Christopher Nolan, a trilogia do Christopher Nolan, não tem um Batman, não tem um Robin. Tem o cara lá que o Joseph Gordon-Levitt faz, acho que é John Blake o nome, não é isso? Que no fim revelam que o nome dele era Robin John Blake, mas isso aí é só um pequeno fanservice ao seu modo que o Zack Snyder está fazendo. Porque aquilo definitivamente não era um Robin, era só um personagem que estava fazendo às vezes de sidekick, que se chama Robin. Então, de novo, quem vai para ver o filme e não acompanha os quadrinhos fica confuso. Porra, que história é essa que já existia um Robin? Por que Batman está olhando para esse uniforme do Robin? E aí o filme, se eu não me engano, é o Esquadrão Suicida, que tem lá a mensagem lá do... Não, o Batman vs Superman mesmo, né? Batman vs Super-Homem mesmo, que tem a mensagem do você deixou a sua família morrer. Pô, como assim você deixou a sua família morrer? Eu confundi com o Esquadrão Suicida, porque no Esquadrão Suicida aparece o Coringa, né? E quando os dois filmes foram lançados mais ou menos juntos, os trailers foram lançados mais ou menos juntos, e as pessoas faziam associação do Coringa no Esquadrão Suicida com a mensagem dada ao Batman. E aí, existia um Robin, tem um uniforme do Robin, tem a carta você deixou sua família morrer. A gente, que é leitor de quadrinhos, faz a associação com a morte da família, com a morte do Jason Todd. Mas quem não acompanha não entende porra nenhuma daquilo que está vendo ali. Entende que existia um Robin, sabe quem é Robin, porque Robin sempre foi o parceiro do Batman, lembra do Robin, de novo, do imaginário popular, assim como o Super-Homem, mas não entende o que está acontecendo naquele filme. Como você vai estabelecer um universo cinematográfico e um dos personagens mais importantes, né, talvez o personagem central dele já começa velho, aposentado e voltando à atividade, no caso o Batman, e um dos personagens mais importantes na figura, no estabelecimento da personalidade desse herói, que é o Robin, já começa morto. Não estou questionando uma decisão de roteiro, como, por exemplo, matar o Jimmy Olsen. Eu estou questionando uma decisão que tem impacto no universo, que é um personagem muito mais relevante que o Jimmy Olsen. Eu acho o Jimmy Olsen um personagem relevante, eu gosto do Jimmy Olsen, eu acho que a decisão de matar o Jimmy Olsen foi equivocada,
Mas eu acho que mais equivocada ainda é a decisão de você começar com um Robin morto. Quer matar o Robin? Beleza, mata o Robin. Mas mostra ele em atividade em algum momento antes disso. Ah, ele pretendia mostrar isso num flashback. Esse flashback ia surgir quando? Se ele pretendia mostrar isso num flashback, que colocasse o flashback no próprio filme, para as pessoas entenderem que houve um Robin e ele tinha sido morto. Essa crítica da pressa no estabelecimento de um universo, ela poderia ir adiante para os demais filmes, mas eu acho que aqui ela já está muito bem explicada. Eu acho que com Batman vs Super-Homem já fica claro o equívoco. Então as obras que vieram depois, no caso a obra que veio depois, que foi a Liga da Justiça, ela já estava trazendo os problemas dessa decisão equivocada em Batman vs Super-Homem. E um outro problema que eu acho que Batman vs Super-Homem tem, eu falei sobre ele quando eu estava começando a falar sobre Batman vs Super-Homem, mas eu não expliquei exatamente por que eu acho isso um problema, que é o endeusamento da figura do Super-Homem. Eu acho que o Homem de Aço não foi suficiente para estabelecer essa canonização do Super-Homem, digamos assim. Canonização não é o termo correto, o Super-Homem está vivo. Mas enfim, para estabelecer esse endeusamento do Super-Homem. Porque é pouco tempo para você se relacionar dessa forma com o personagem. E aí, de novo, a comparação com o universo da Marvel. E só para deixar uma coisa bem clara, eu não acho o MCU essas coisas todas não, tá? Eu não acho o universo da Marvel essas coisas todas não. Eu sou bem crítico aos filmes da Marvel também. Mas eu acho que nessa questão do tempo que eles levaram para estabelecer o universo e os personagens e a relação que esses personagens vai ter com o espectador foi bem feita. Então você tem um Homem de Ferro 1, você tem um Homem de Ferro 2, você tem Vingadores, você tem Homem de Ferro 3, você tem Guerra Civil, você tem vários filmes em que o Homem de Ferro ele vai tendo a personalidade dele trabalhada para que você tenha uma relação com esse personagem. Não estou nem entrando no mérito do Robert Downey Jr. ser um grande ator que ajuda muito em reforçar essa relação, esse sentimento. Mas no fato de que foram vários filmes trabalhando o personagem para que você criasse por ele alguma empatia. E aí você sente por ele quando ele fica isolado na galáxia, num planeta distante da Terra, em Vingadores Guerra Infinita. Você sente por ele quando ele se sacrifica em Vingadores Ultimato. Eu acho que para isso acontecer com o Super-Homem, deveria pelo menos acontecer um segundo filme. Você teve o Homem de Aço que mostra a origem do Super-Homem. Eu acho que deveria ter um Homem de Aço 2, em que estabelece o Super-Homem como essa figura divina ali em Metrópolis, onde as pessoas veem, confirmam que aquele cara é a esperança que elas tiveram com o primeiro filme. E a mesma coisa vai valer para o espectador. O espectador, no caso, ele vai estar ali assumindo a figura de coadjuvante, de figurante do filme, praticamente. Só que isso não acontece. Então, não me convence que o Super-Homem já era essa figura endeusada em que no enchente as pessoas pintam o S do Super-Homem como num pedido de socorro. Eu acho que deveria ter tido um outro filme. Sim, dá para entender por que isso acontece. Que fique claro, eu só acho muito apressado. Eu acho que isso não ficou bem estabelecido. Então acho que deveria ter tido o Homem de Aço 1 e o Homem de Aço 2, e acho que deveria ter tido pelo menos o primeiro filme da nova série do Batman, com Ben Affleck no caso. The Batman talvez, mas The Batman está saindo agora com Robert Pattinson, só que se fala em The Batman desde aquela época. Eu acho que The Batman deveria ter surgido antes de Batman versus Super-Homem. Teria sido muito legal, cara, se tivesse tido Homem de Aço, The Batman, e aí Homem de Aço 2 e The Batman 2, e nesses Homem de Aço 2 e The Batman 2
Já surgia algum atrito entre eles, já surgia alguma relação entre eles, sei lá, em Homem de Aço 2, enquanto tá lá salvando o mundo, alguém disse pro Super-Homem, pô, cara, você é a esperança, você não é que nem aquele cara lá de Gotham City, violento, que bate nos bandidos e deixa a cidade com uma sensação de medo em vez de segurança. Da mesma forma que em Gotham City, alguém poderia dizer pro Batman, pô, você é um cara que lida com os problemas da cidade, é diferente daquele alienígena lá de Metrópolis que vive atraindo ameaças para a cidade porque são ameaças que vêm de fora da Terra. Tinha como essa relação ser construída aos poucos, como foi no MCU. Só que a Warner e Zack Snyder, não sei quem é o responsável por isso, mas teve pressa. E aí um outro ponto, eu acho que o Zack Snyder trabalha os filmes dele como uma graphic novel, como uma história independente. Porque no gibi você tem as histórias mensais, as histórias continuadas, e você tem a graphic novel onde você pode fazer o que você quiser. Na graphic novel você pode fazer histórias alternativas, você pode estabelecer linhas do tempo inexistentes, porque elas são não canônicas, elas não têm continuidade. E oferecem muitas vezes outras visões do personagem, visão de autor do personagem, porque o personagem tem uma visão editorial da DC, da Marvel, da Image, da Valiant, e ele tem a visão daquele autor que não vai poder colocar essa visão no quadrinho mensal, porque o quadrinho mensal cumpre com uma agenda, agrada a um certo público, tem certas amarras comerciais, mas na graphic novel ele vai poder fazer. Então fica parecendo que era isso que o Zack Snyder estava fazendo. Isso tem a ver com as decisões que eu não gostei, como o Super-Homem matar o Zod, ou matar o Jimmy Olsen ser assassinado. Eu particularmente não gostei, mas já disse, não necessariamente torna o filme bom ou ruim. E tem a ver também com as decisões que eu não gostei, como essa decisão apressada de já ir direto para o Batman vs Super-Homem, de já estabelecer o Robin como um personagem morto. Tanto que isso foi feito, por exemplo, no Cavaleiro das Trevas. Né? Precisava citar aqui, mas enfim. Então eu acho que esse foi o problema. Essa pressa foi o problema no estabelecimento da franquia, do universo estendido e compartilhado da DC no cinema. E o outro problema, quando a gente trabalha com comunicação, tem uma coisa chamada hierarquia da informação. E você trabalha essa hierarquia da informação de várias formas, de modo em que vai ter uma informação que é a mais importante, é o destaque principal, vão haver outras informações não tão importantes, mas que tem que estar ali, só que elas não podem ter o mesmo peso da informação principal. E se você tiver uma informação que tem o mesmo peso da informação principal, você não a coloca no mesmo meio. Então, vou dar um exemplo bem bobo aqui, mas pensando rapidamente só. Digamos que você vai lançar um carro. E aí você está tendo um trabalho conjunto entre a empresa que fabrica o carro, entre a fabricante do carro e a empresa que vai fazer a propaganda, que vai comunicar esse lançamento ao público. Você vai lançar aqui, porra, esse carro aqui é um carro muito legal, etc. Qual é a informação principal? É o carro. Novo veículo X. Aí vem as outras informações, o que o veículo tem, etc. Só que a empresa não tem a fabricante não tem só um carro para lançar, tem 2 carros para lançar. Tem o novo veículo Y. Não é aconselhável que ela coloque esses 2 carros junto, a não ser que haja uma razão de força maior para lançar os 2 juntos. Por exemplo, versão 2 portas e versão 4 portas. Versão Street, versão Off-Road. Mas se são 2 carros distintos, para públicos distintos, vou lançar aqui um sedã para classe média alta e vou lançar aqui um off-road.
para quem gosta de um outro carro, não uma versão do mesmo carro. Vou lançar aqui um sedã para classe média alta e vou lançar uma picape off-road para quem gosta de fazer trilha, etc. Se você colocar os dois juntos, essas duas informações vão brigar. E talvez você não atinja os dois, nem um público nem outro, porque o cara do off-road vai olhar ali no anúncio, vai ver a picape que interessa a ele, mas também vai ver um outro carro, aí pode pensar que isso é uma promoção, pode pensar que isso é um desconto de agência, e ele não está interessado em ver isso, ele queria um lançamento novo. E da mesma forma que o cara que está interessado no sedã, que é um empresário que não sai da cidade, que passa o dia para cima e para baixo no trabalho só e gosta de trocar de carro todo ano, ele vai olhar, vai ver aquela picape não interessa a ele e ele não quer saber disso, não me interessa por esse carro. Qual seria a lógica então? Você faz dois anúncios separados, você faz dois lançamentos separados. Eles podem até ser simultâneos, mas você separa para que essas duas informações principais não briguem. Hierarquia de informação. A informação principal tem que estar em destaque. Se houver uma outra informação principal, você separa. Os filmes estabelecidos pelo Zack Snyder, depois de Super-Homem e Homem de Aço, Super-Homem e Homem de Aço foi o primeiro filme, tá ok. Digamos que ele seja um filme perfeito, não é? Mas enfim, ele não tem problemas que mereçam tamanha crítica. Mas principalmente em Batman vs Super-Homem, em Liga da Justiça também, mas principalmente em Batman vs Super-Homem, essa hierarquia de informação não é respeitada. Por quê? Porque Batman vs Super-Homem, por si só, é um grande evento, é um grande lançamento, é um carro novo que você está colocando no mercado. É algo para abalar as estruturas de quem gosta de cinema de ação, de cinema de aventura, de cinema de super-herói. Beleza? Ok. Não estou entrando nos méritos aqui desse filme ter sido apressado, desse filme ter sido lançado sem um universo estabelecido, do Robin já ter sido apresentado como morto. Estou entrando no mérito de Batman vs Super-Homem, da ideia Batman vs Super-Homem, que é uma boa ideia. Apesar de ter sido aplicada no momento errado, é uma boa ideia. É uma ideia tão boa que ela carece de um filme só para ela. E a morte do Super-Homem, igualmente, é uma informação principal. É uma informação relevante. É um lançamento de um outro carro que merece destaque, merece estar sozinho. Então você coloca essas duas informações no filme, elas vão brigar. Eu até não consigo entender por que a Warner permitiu isso, quando ela poderia lucrar com dois filmes distintos, um com Batman vs Super-Homem e um com a morte do Super-Homem. E aí, de novo, teria que ter um Super-Homem bem estabelecido. Talvez tenha Homem de Aço 1, Homem de Aço 2, e aí num terceiro Homem de Aço vem a morte do Super-Homem. Colocar a Mulher Maravilha nesse filme é mais uma informação, mas eu entendo que se a Mulher Maravilha tivesse sido inserida como apenas a dica de que existe aquela personagem, ela faz uma ponta para você entender que aquela personagem existe no universo, e aí você vai ver o filme dela como aconteceu, não se torna um problema. Mas essas duas informações gritantes, a morte do Super-Homem e a briga do Super-Homem contra o Batman e a morte do Super-Homem, sim, são informações que brigam e que não deveriam estar no mesmo filme. A mesma coisa vale para a Liga da Justiça. A formação da Liga da Justiça, ela é uma informação relevante, ela é uma informação de destaque, ela é uma informação que merece o próprio filme. A ressurreição do Super-Homem também é uma informação relevante, também é uma informação que merece destaque e merece o próprio filme. Nos quadrinhos, a morte do Super-Homem foi um grande evento, a ressurreição do Super-Homem também foi um grande evento, e foi tudo feito com muito cuidado. O Super-Homem, a morte do Super-Homem, ela foi trabalhada ao longo de várias edições.
A Ressurreição do Super-Homem também foi trabalhada ao longo de várias edições. Saiu como uma edição especial aqui no Brasil, mas ela foi tratada ao longo de várias edições. Não foi uma edição só, uma edição mensal qualquer com a morte do Super-Homem, depois uma edição mensal qualquer com a volta do Super-Homem. Não, nos quadrinhos foi tudo muito bem trabalhado. Eu vejo muita gente questionando, porra, isso aí foi só pra... Foi uma série caça-níquel, foi uma série só para ganhar o dinheiro do leitor, só para abalar o universo. Mas, enfim, deu certo. Foi bem trabalhado e deu certo. Foi manchete no Jornal Nacional, aqui no Brasil, na época, o que mostra a força do personagem. Então eu acho que são duas coisas que não deveriam vir no mesmo filme, de novo. Aí você deveria ter o Homem de Aço 1, deveria ter o Homem de Aço 2, tem o filme da morte de Super-Homem para causar no público, para que o público tenha uma relação com o personagem e que lamente a morte dele no terceiro filme, e tem um filme de volta do Super-Homem. Então você pode até ter o primeiro filme da Liga da Justiça sem o Super-Homem. Seria bem legal. Se forma a Liga da Justiça com Batman, Mulher Maravilha, o Flash e o Aquaman e o Cyborg, e aí você poderia inserir o Ajax, Caçador de Marte, como muita gente disse que iria acontecer. Você pode colocar a pontinha da existência do Lanterna Verde, que eu achei bem legal, vi muita gente que criticou, mas eu achei bem legal. Mas beleza, mas não coloca o Super-Homem naquele filme. Põe a Liga da Justiça sendo formada e talvez tomando um pau, resolvendo o problema, mas ficando claro para a Liga que ela sozinha não iria conseguir resolver nada. Eles iriam precisar do Kryptoniano. E aí você põe um outro filme, de preferência um filme solo do Super-Homem, Homem de Aço 4, talvez até o Homem de Aço 3, o Super-Homem poderia morrer no Homem de Aço 2, embora eu acho que seria mais lógico no terceiro filme, mas você põe um outro filme, talvez até Liga 2 mesmo, para ter a ressurreição do Super-Homem, porque isso é um evento que merecia acontecer durante todo o filme, não numa cena rapidinho ali de pegar a caixa materna, de desenterrar o caixão no cemitério, etc. Não, a ressurreição do Super-Homem valia um filme só para ela. E aí que todo o processo fosse explicado, em que gerasse aquela... embora a gente saiba no fim das contas que o Super-Homem iria voltar, mas que gerasse um certo suspense, uma certa dúvida no espectador de que o Super-Homem ia voltar. O cara do Pipoque Nanquim, ele estava comentando que ele tinha visto, se eu não me engano, foi o Pantera Negra. Ele disse, pô, eu vi o trailer do Pantera Negra, eu sabia que o Pantera Negra não tinha morrido, mas a relação que o filme estabeleceu comigo foi tão forte que quando o Pantera Negra supostamente morre ali nas mãos do Killmonger, ele realmente achou, porra, será que o cara morreu mesmo? E agora o que é que vai acontecer? Essa expectativa que uma ressurreição do Super-Homem deveria causar no espectador. E não causou, porque o filme não consegue trabalhar direito nenhuma coisa nem outra, nem a formação da Liga, nem a volta do Super-Homem, que mereciam eventos próprios, hierarquia de informação. Isso é coisa básica. Eu estou cagando regra aqui, mas é uma coisa muito básica que em poucos anos de faculdade de comunicação se compreende isso aí. Isso vale para o jornalismo, isso vale para publicidade e propaganda, isso vale para ficção, isso vale para vários meios, para várias formas de comunicação. Então é estranho que um cara como o Zack Snyder, que é um cara experiente, que é um bom diretor, pelo que falam, um diretor que controla muito as produções em que ele trabalha, que controla muito os núcleos de direção, o set de direção. Então é estranho um cara que tenha tanto conhecimento nas mãos, ele jogue as coisas dessa forma nos filmes dele. É bem esquisito. Por isso que eu acho que esse universo, o Snyderverse, o universo estendido da DC nos cinemas, ele é um universo natimorto, ele é um universo que ele já surgiu fadado a não dar certo, a não dar o retorno que se esperava para que fosse dado continuidade, como o universo da Marvel deu.
E de novo, isso não quer dizer que eu não gosto dos filmes, muito pelo contrário, eu estou ansioso para que seja lançado aí o corte do Zack Snyder, para eu ver, para eu me divertir, para eu gostar, mas para saber que vai ter erros. Pô, o uniforme preto do Super-Homem, foda, do caralho. Merecia um filme só para a volta do Super-Homem, para explicar direitinho, com paciência, o que é aquele uniforme preto, a fortaleza da solidão, ela deveria ter sido muito melhor estabelecida que isso. Enfim, eu acho que são esses os dois grandes problemas. A ansiedade em estabelecer esse universo com poucos filmes e o desrespeito à hierarquia de informação. E é uma pena, porque como eu disse, eu sou decenalta, eu gostaria de ver um Lanterna Verde muito legal nos cinemas, não vi. O Lanterna Verde do Ryan Reynolds foi descartado. O Lanterna Verde do Snyderverse, ele faz só uma pontinha, ele só dá uma sugestão de que existe, mas no fim das contas não aconteceu. Gostaria muito, cara, nos anos 90, quando eu lia os quadrinhos do Lanterna Verde com o Kyle Rayner, meu sonho era que se fizesse um filme do Lanterna Verde com o Keanu Reeves interpretando o Kyle Rayner e com o Denzel Washington interpretando o John Scott. John Stewart. John Scott é um jogador de hockey no gelo. O Lanterna Verde interpretando o Denzel Washington interpretando o John Stewart, servindo ali como mentor do Kyle Rayner, porque nos quadrinhos tinha muito essa mentoria. O John Stewart era um cara que o Kyle Rayner recorria quando precisava de conselhos, etc. Eu sei que talvez isso não fosse o ideal seria começar com o Hal Jordan, ou até talvez com o John Stewart mesmo. Os meus Lanterna Verdes preferidos são o Kyle Rayner e o John Stewart, mas ia ser muito legal. Eu iria querer ver um filme do Flash com o Wally West. De novo, sei que talvez não fosse o ideal, que provavelmente o ideal seria ser o Barry Allen, como estava sendo o Barry Allen com o Ezra Miller, e eu iria achar o máximo ver do mesmo jeito, mas infelizmente a DC e a Warner falhou nesse ponto, e eu acho que está indo por um caminho que não vai ter remendo, porque eles fazem um filme da Mulher Maravilha, o filme fica bom, o filme é um sucesso, independentemente de você ter gostado ou não. Vi muita gente que não gostou, mas para minha felicidade o filme foi muito melhor avaliado que isso, muita gente gostou. Aí se faz o filme do Shazam, o filme também foi um sucesso. Se faz o filme do Aquaman, o filme foi um sucesso. 2 desses personagens estão no universo do Zack Snyder, que vai ser descartado, né? Foi anunciado recentemente que o Zack Snyder não vai mais ter planos para DC, vai ser lançado o Snyderverse e pronto, acaba por ali. E vem um novo Batman com o Robert Pattinson. Então você vê que essas coisas elas já não conversam entre si. Então esse universo compartilhado provavelmente não vai acontecer. E eu acho isso uma pena. Eu acho que seria muito legal que os personagens da DC fossem um a um estabelecidos no cinema e depois a gente tivesse lá um Super Amigos, uma Liga da Justiça, de fato. Mas infelizmente não deu certo. Enfim, esses foram... Cara, esse é o meu vídeo mais longo aqui, quase 1 hora. Enfim, se você escutou aqui, muito obrigado pela paciência. Um forte abraço. Você é foda. E esses foram minhas cagadas de regra, os meus 2 centavos para o universo que o Zack Snyder tentou estabelecer e que, para mim, não tinha como dar certo. Então é isso, um forte abraço e até a próxima conversa.